trabalhando, ele vai estar definindo essa velocidade. Isso é uma condição de base, né, de valor de referência, como eu falei. Mas isso a gente tem que aferir no campo. Como é que eu sei que eu estou trabalhando a tal velocidade? Pronto, a gente pode mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo. É bem simples. É só ele fazer uma puxada na velocidade, numa marcha definida, 50 metros, e a gente faz a convenção com a matemática, saber que velocidade está trabalhando. Está rodando aqui muito marcha. Ainda ninguém pega, né? Aí eu volto para cima aqui e volto para cima. Se eu for um terreno, um quilômetro de máquina na outra casa, pode botar 4. Agradão, assim que ele aqui, não melhorar, eu volto para cima. Isso, porque a velocidade e a velocidade e a condição do trabalho está relacionada ao equipamento que está trabalhando. Não pode ser algo engessado em nenhum momento, porque as condições é que vai dar. Agora, essa velocidade que está trabalhando, qual é a efeito? A marcha é essa, mas agora vai ter porque assim, o que é que acontece? Eu vi quando você puxou aqui, não sei se foi para sair, o trator, né, dando condição. Aí o que é que acontece? Isso é, automaticamente eu sei que você está trabalhando no pé. Mas a operação de máquina é porque você mantém a velocidade constante, sem variação. Então, um exemplo, você está trabalhando nisso aqui, não vai ter tanta interferência no capinar, nesse capim. Mas se você estiver trabalhando com pulverização e você oscila, o que é que acontece? Quando eu tenho mais RPM, eu tenho mais pressão. Nesse caso, vai ser um motor elétrico, mas, por exemplo, numa roçadeira, você não vai conseguir manter uma constante se você fizer um acelerador de pé. Pé é só para deslocamento. Trator em operação, acelerador de mão, velocidade constante. E aí você adequa para a realidade. Esse modelo aqui eu estou vendo que ele dá 540 RPM lá na tomada de potência. Se você trabalhar com roçadeira em 1700, tem alguns modelos que precisam ir para 2200, então tem que sempre se adequar de acordo com o modelo que está no trator, né? Mas assim, independente, em operação, ele tenta ao máximo potenciar nesse sentido, para estar fazendo sempre um acelerador de mão, porque você diminui o consumo de combustível, você diminui a variação do trabalho, você vai ter algo contínuo sempre. Eu sei que eu comecei aqui com 1700, a marcha que eu estou tem uma referência no trator, tem aquela velocidade. Então, eu estou trabalhando firmemente naquela velocidade. Quando eu trabalho no acelerador de pé, o que é que acontece? Deu um tombo, eu oscilo. Né? Tem hora que eu estou distraído, aí de repente o pé aliviou. Outra hora eu estou distraído, o pé foi demais. Então a gente não consegue manter uma constante quando a gente faz no pé. Então, manter o pé para transporte, operando sempre acelerador de mão. Você define o RPM em função da marcha de trabalho que você vai estar. Isso é algo que você não pode. O negócio do barulho, é porque está com problema. Você mantém ele baixo, mas não precisa afundar não, só para dizer que é na condição de trabalho que vai estar aquela velocidade. Está pegando um pouquinho ali, então. Quem tem um cronômetro aí? Mas aqui vai aqui. Quando você anda aí, a gente marca. Vamos pegar o pneu traseiro e a gente começa a marcar. Hã?
Achou? Aí você coloca na rotação que você trabalha e na marcha. Viu? Para poder a gente determinar a velocidade de trabalho da máquina, a gente deve sempre colocar a máquina na condição que ela vai trabalhar. Por isso que ele poderia puxar aqui levantado. Por isso que eu pedi para ele baixar, porque já vai ter uma resistência a mais. Essa resistência vai segurar a máquina no seu desenvolvimento. O que é que acontece? A gente mediu 50 metros e a gente calculou, a gente cronometrou o tempo que essa máquina gastou para percorrer 50 metros. Beleza. Nesses 50 metros a máquina ela precisou de 28,86 segundos. Então, ou seja, a gente tem a velocidade em metros por segundo. Mas a gente precisa dessa velocidade em quilômetros por hora, que é assim que a gente mensura a velocidade de carros, né, e tratores para estar trabalhando. Como é que a gente faz? Divide isso aí para mim, por favor. 50 por 28,86. 1,73. 1,73. Agora, para a gente converter em metros por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. 6,23. Pronto, então a gente tem a velocidade de trabalho aqui. Ele trabalhando nessa condição que ele colocou lá, se não tiver enganado, ele puxou aqui na terceira intermediária a 1.700 RPM. Então, nessa condição de trabalho, ele vai estar atingindo a velocidade de 6,2 km por hora. A partir daí, a gente consegue já calcular quanto tempo ele vai gastar para parar determinada área trabalhando desse jeito. Então, a gente começa a se prevenir para o nosso planejamento. Eu vou trabalhar na roça de fulano. São quantos hectares? Eu sei que eu vou precisar de um tempo médio. Vai ser só esse tempo, 100%? Não, por quê? Ele vai perder tempo com manobra. Manobra, né? Aí se ele estiver trabalhando no sentido muito curto, tiver muita manobra, ele vai perder mais tempo. Se for o inverso, ele não vai perder tanto tempo. Então, essas coisas que tem que levar em consideração. Por isso que ideal quando for fazer o plantio é deixar já aquele espaçamento para fazer De manobra. Quanto mais você perde tempo em manobra, isso porque dilui. não perde tempo e também não perde aquelas mudas que plantou, né? Exatamente. E você perde eficiência, porque quanto mais eu perco tempo em manobra, teoricamente eu estou sendo menos eficiente no meu trabalho. Porque a máquina aqui ela tem que ser no mínimo 70% eficiente para poder ser viável. Senão, vocês concordam que quanto menos eficiente é ruim para o produtor e também para vocês. Porque quando ele está manobrando, continua ligado, continua em alta, continua consumindo combustível sem estar realizando o trabalho. Então, esses detalhes que a gente vai... Vamos contar 1 hectare. A gente vai precisar de aproximadamente, com uma história desse tamanho, a gente vai precisar de aproximadamente 4 metros cúbicos de maniva. Metro cúbico é área vezes altura. Aqui está quantos metros? Aí ele tem que saber o tamanho, até que assim a gente já toma uma base. Um exemplo,
eu carreguei aqui certinho, eu já tenho uma ideia de quanto eu consigo plantar, quanto eu abasteço aqui. Olha a matemática de novo, ajudando nós. Preenchendo aqui certinho, aí você vai planta e vê. Aí Você já sabe, pelo que você botou, você já tem noção Não, de ele vai quantas botar vezes você vai conseguir plantar. A altura lá. mais ou menos. No dia que eu aprendi matemática, eu vou ficar feliz, porque ela resolve a nossa vida. Matemática é essencial. Quando eu crescer. Maria é boa. E aí? Voluntariado? E o bom é que os dois bancos aqui têm um cinto de segurança, ninguém corre risco de cair. E hoje a gente vai ver a força feminina. E lembre-se que o nome da mandioca qual é? Importante o nome da mandioca? Massa negra. Tá é assim, ó, outra coisa importante é, vocês estão vendo aqui, essas estruturas, né? Por quê? Ali já, a parte da frente ela vai abrindo. Automaticamente a maniva ela já cai na posição, porque ela é inclinada. Ela cai, fica inclinada e deita. Então, a posição que a gente coloca a maniva lá, ela vai ficar sempre certa. Cai, vai deitar. E essa estrutura aqui, ó, ela vai passar sobre a maniva para pressionar, para ela ficar apoiada. E Fecha. os discos vêm fechando. Aí por que ela tem essa pressão? Para tirar o ar. A gente quando planta feijão, qualquer coisa, não faz aquela pressão em cima um pouco, fecha. Aquilo é para tirar o ar, porque aquela bolsa de ar ali interfere na germinação da semente. No caso aqui interfere na brotação. Então já tem essa pressão que o próprio sistema já fornece e fecha tudo certinho. Outra coisa importante, profundidade de trabalho. Você regulou o equipamento, todas as manivas vão ficar com a mesma profundidade. Quando isso não vai acontecer, só quando tiver ondulação no terreno, que não tiver bem sistematizado, aí você passa e vai ter uma diferença. Mas, no geral, você vai ter um padrão de plantio. Você vai ter quantidade de fertilizante adequada, você vai ter toras de maniva com um padrão do mesmo tamanho, você vai ter profundidade a mesma, posição das manivas e vai estar cobrindo com a mesma quantidade de solo. Então, melhor do que isso, Estrada. né? Só a farinha já pronta, né? Ó, mas desistiu de subir? Bota o cinto. Vira ali o trator e você conta lá. Não, eu tava bem alto, né? Como é que não testa aí no chão mesmo, né? Duro, eu tô bastante por lá. Quando não tá aí assim, uma terra larga, vai ficar lá embaixo. É muita É isso coisa. também. Cada terreno tem que ter uma regulagem. Porque algumas pessoas às vezes não gostam de se dar trabalho e continuam insistindo. É equipamento se regula no local de trabalho. Trabalho. Você queria regular o equipamento aqui? E a enxada? Todo E a mundo enxada? trabalha Fica do mesmo onde? jeito, aí não dá certo. Eu tô vendo quando vai baixando. Desistiram, foi a mulher? Eu já vi os meninos plantando. Bora, só vai. Mulheres do meu Brasil. Sobe, sobe. Se ninguém for, Vai, Maria. Só vai, tem que subir. Bora, dirija. Ó, isso aqui já não é. Bem recomendado. Hã? Que não é linheirinha, né? Não, seria, já fosse cortado, né? Já. Mas, Mas passa aqui, a gente já coloca uma meia troncha aí dentro. Não pode ter dois para não tapar. Quem é? Vai a outra pessoa? Mas já não vai ser mais almoço, vai ser agora no lá. e aí qual é a estratégia? Quando vocês colocam uma maniva, a outra já tem que vir para a mão. Ela vai descendo, cortando, cortando. Na hora que estiver chegando no final, vocês já estão com a maniva já apoiada na base aqui, ó. Aqui dentro.
O outro terminou de descer, solta. A outra mão pra frente. Aí. Continua. Não Tem para. agilidade. Tem que ser sabido pra Entendeu a lógica? Tem que ter agilidade. Tem que ser Porque se esperar sumir a última tora aqui para poder se posicionar, possa que um dos pontos fique falhado. O que acontece? Chegou aqui, o último tá descendo aqui, já tá apoiado aqui. Viu que desceu, solta. A mão já ocupa de novo. Viu que desceu, solta. A mão já ocupa de novo. Já segura o ponto. Agora era bom. Oi, A pessoa vai ficando mais, não vai parar aí. Não come, não. Moço, tá desperdiçando água. Entendeu, Maria? Tá vendo? Depois você tá Tem que ser nadando. devagarzinho aí. Oi, imagine você nadando. Quer tirar daqui, não? Hã? Você acompanhar o cantor? Vai puxar da linha. Você tirar da estrutura aqui. Pronto, menina, também. Aí aqui é o resultado do teste com a plantio da plantadeira mecanizada. Aqui a gente tem 60 centímetros, olha, entre as toras. Né, que é a regulagem que está aqui, 80 centímetros entre planta e 60 centímetros, ou 80 centímetros entre linhas e 60 centímetros entre plantas. A gente cavou essas aqui só para demonstrar os espaçamentos. Então, sendo que o adubo já está aqui na parte lateral, então a tubação de fundação ela já está pronta. Essa é a máquina que está trazendo facilidade para a comunidade Nova Minação aqui em Oliveira, a partir de investimentos do projeto Bahia Produtiva aqui na comunidade, que está trazendo um rendimento operacional muito grande para a comunidade. Valeu?